Bom, vamos começar a falar então sobre fórmulas e funções do Excel. O objetivo aqui é começar desde a parte de fundamentos, para que você entenda bem como funciona essa parte dentro do Excel, e ao decorrer do vídeo nós vamos evoluir para algumas funções mais básicas, depois funções de condição, funções que envolvem texto, lógicas e busca. Então fica nesse vídeo para você acompanhar e entender, porque a sequência vai ser do básico até as funções mais avançadas. Bom, então aqui em primeiro lugar nós temos um arquivo chamado Excel Fórmulas e Funções. Dentro desse arquivo eu coloquei várias planilhas, planilha fundamentos, planilha taxa de imposto, planilha ordem das operações, planilha funções básicas. E em seguida continuamos com as demais opções de funções, como eu mencionei, funções que envolvem condições, texto, lógica e busca, e também de data e hora. Bom, o objetivo aqui é analisar quanto eu tive de ganho. Imagine uma loja que trabalha com doces, que trabalha com biscoitos, e eles querem avaliar dentre 3 produtos qual é o lucro que eles estão tendo em cima desse produto, desses produtos escolhidos. Então aqui nós temos na coluna B um biscoito de gotas de chocolate, na coluna C um biscoito de aveia com uvas passas e na coluna D biscoito amanteigado. Aqui na linha 2 eu estou indicando para cada um desses produtos qual que é a receita, por quanto que eu estou vendendo esse produto, esse biscoito gotas de chocolate, por quanto eu comprei, qual foi o meu custo de compra. Eu comprei ele a 4 e eu vendi ele a 10. E depois nós vamos calcular quanto eu tive de lucro em cada um desses produtos aqui usando fórmulas. E também nós vamos calcular quanto de imposto eu vou ter que pagar em cima desse lucro que eu obtive com a venda desses produtos. Ok? Então eu posso começar explicando para vocês aqui essa parte. A primeira coisa, veja aqui, para cada produto eu tenho um total de receita, quanto eu vendi esses produtos, né? Então na coluna E eu coloquei totais. Então se eu vender aqui um biscoito de chocolate, um de aveia e um de amanteigado, quanto eu vou ter em total com a venda desses produtos, considerando aqui uma unidade, tá? Então qual é o total que eu terei se eu vender esses 3 produtos aqui? Primeira coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, quando você seleciona essas 3 células, aqui embaixo na barra de status do Excel, ele vai te mostrar a soma. Então aqui conforme eu seleciono, veja que eu vou selecionar aqui só a coluna B, linha 2. Ele não mostrou nada. Quando eu seleciono as duas, ele já me falou. Considerando essas 2 colunas, você tem um total, uma soma de 18. E se você selecionar as 3, a soma é 23. Se você só clicar aqui nessa opção, vir aqui em totais, botão direito colar, ele já vai te trazer a soma. Tá? Então essa é a primeira opção que você tem para fazer o cálculo de soma dentro do Excel. Mas nesse conteúdo, nesse vídeo, nós vamos falar sobre fórmulas. Então, óbvio que você pode utilizar essa primeira opção aqui como um recurso rápido. Uma outra informação interessante antes de começar a mostrar a fórmula é que se você clicar aqui nessa opção com o botão direito, ele vai te mostrar outras informações que ele pode te apresentar aqui na barra. Então veja que já está marcado aqui a média e a contagem. Então aqui ele me diz o seguinte: entre esses 3 produtos aqui, o valor desses 3 produtos, em média, você está cobrando neles R$ 7,66. Somando todos e tirando uma média, você está cobrando em média R$ 7,66. Aqui ele me mostra a contagem, né? Quantos produtos você selecionou? 3. Tá vendo que eu marquei 3 colunas aqui? Se eu marcar só 2, ele vai mostrar a contagem 2. E a média também mudou. A média agora é
somando esses dois produtos, em média nós estamos cobrando R$ 9,00 para esses produtos, em média. Bom, então aqui vocês já viram que além dessa opção de soma, se eu clicar aqui com o botão direito, eu vou poder aqui mostrar outras opções. Por exemplo, se eu colocar aqui o máximo. Então, o que ele me trouxe aqui? Entre esses produtos que eu selecionei, qual é o que tem o valor maior? Qual é o máximo desses números? É o 10. Se eu selecionar só esses dois aqui, qual que é o máximo desses produtos que eu selecionei? É o 8. Se eu selecionar os 3, qual que é o máximo que ele me traz? É o 10. Então veja que aqui vocês podem também navegar e rapidamente verificar informações sem ter que necessariamente fazer a fórmula. Isso é útil quando você trabalha com uma grande quantidade de dados, para você não ter que entrar e fazer uma fórmula, você só seleciona o que quer e ele já te mostra aqui. Às vezes você tem uma lista de produtos aqui, por exemplo aqui, ó, contar. Eu quero contar aqui quantas linhas eu tenho aqui, ó, 4. Ele já me falou, você selecionou 4. Então, são recursos que te ajudam não só na questão de manipulação dos dados, como também nesse caso aqui que nós vamos falar sobre fórmulas e funções. Então eu já vi aqui que se eu só selecionar essas 3 informações, ele me traz aqui a soma. Se eu só clicar aqui, um simples clique, depois vier aqui nessa célula, botão direito e colar, ou também Ctrl V, ele vai me dar o total, tá certo? Então essa é a opção mais rápida. Mas aqui nessa aula nós queremos falar sobre fórmulas. Por exemplo, por que isso nesse caso, aqui no nosso caso, funcionou, né? Eu trouxe aqui o total, mas digamos que amanhã essa loja decidiu vender esse produto, esse biscoito de chocolate, por 11, não mais 10. Então veja que se eu altero aqui para 11, o total aqui não alterou. Então essa é a utilidade da fórmula. Conforme você vai alterando as informações na planilha, a fórmula e a função ela vai se recalculando automaticamente. Tá? Então essa é a principal diferença do que nós vamos começar a ver a partir de agora. Por isso que é bom saber que existe a opção que você pode simplesmente copiar e colar daqui de baixo, mas para efeitos de cálculo posterior, se você for alterar na planilha, é interessante que você tenha a fórmula, porque conforme você alterar a informação aqui, o total ele vai se refletir automaticamente aqui no final. Veja que eu posso colocar o número que for, posso colocar aqui R$50 para esse produto e ele não alterou o total aqui. O meu total aqui, se tivesse uma fórmula, ele teria que mostrar 63. E ele não alterou porque a gente só copiou e colou daqui da barra de status. Ok, como é que eu faço então a fórmula para esse cálculo aqui? Vamos voltar aqui o biscoito de chocolate para 10 e vamos fazer uma fórmula. Como é que eu faço isso? A primeira coisa é indicar para o Excel que você quer fazer um cálculo. Então a fórmula e a função é uma solicitação que você faz para o Excel para que ele calcule algumas informações baseado nas informações e nos parâmetros que você der para ele. Então qual que é a primeira informação que o Excel entende? Quando você coloca esse sinal de igual, significa que você está pedindo para ele fazer uma ação. Qual que é essa ação? É isso que nós vamos entrar agora. Nesse nosso caso aqui inicial, nós vamos pedir para ele fazer uma soma. Então como é que eu posso fazer isso aqui? Primeira coisa, eu vou, depois que eu coloquei o sinal de igual, veja que conforme eu vou passando, eu vou andando com o mouse, ele já vai indicando aqui, com essa barra verde aqui ao redor da célula, qual que é a célula que eu quero utilizar, né? Ele está perguntando, o que você quer que eu faça aqui? Você quer que eu utilize qual célula? Quando eu clico aqui nessa célula, ele está dizendo, ok, entendi. Então você quer que eu primeiro olhe para essa célula aqui que está na coluna B, na linha 2, e em seguida você quer fazer algo a mais com essa célula aqui. Você quer fazer o que a mais? Eu quero fazer uma soma, então eu vou colocar o sinal de mais. Veja que a partir daqui, qualquer lugar que eu clicar, ele vai também considerar aqui nessa fórmula. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na coluna C, linha 2, e ele vai me indicar ali. Veja uma coisa interessante aqui.
A coluna B, linha 2, que nós selecionamos antes, ele está em azul. Veja que aqui, ó, ao redor ele também mostra em azul, porque isso visualmente fica fácil para você identificar. Veja que ali a coluna C, linha 2, ele marcou em vermelho. Então quando você bate o olho, você sabe. B2 está em azul, opa, essa daqui. C2 está em vermelho aqui ao redor, tá vendo? É essa daqui. Então é uma forma de você visualmente identificar de forma fácil onde é que está a informação que você está indicando para ele. Então aqui eu estou dizendo para ele que eu quero somar a coluna B, linha 2, mais a coluna C, linha 2, mais a coluna D, linha 2. Quando eu faço isso, ele me mostra aqui, ok, você está querendo somar essas três colunas aqui, e quando eu dou um Enter, ele me traz aqui o total. Então essa é a primeira fórmula, a fórmula mais básica que nós temos para utilizar no Excel. Por que eu falo que é uma fórmula e não uma função? Porque a fórmula, ela é um cálculo que você pede para o Excel fazer. Então aqui eu utilizei o sinal de mais. Eu poderia fazer uma fórmula subtraindo, utilizando o sinal de menos. Eu poderia fazer uma fórmula de multiplicação. Poderia fazer qualquer cálculo aqui. Então tudo que você entra depois do igual, que você usa esses sinais mais, menos, multiplicar e dividir, é uma fórmula. Aqui a gente pediu uma fórmula para ele. Some essas três colunas aqui para mim. Agora veja a diferença de antes. Antes, quando eu entrei com 23 aqui, que era o total, e eu alterei aqui para 11, não tinha acontecido nada aqui com o total, porque eu tinha só copiado a partir daqui da barra de status, lembra? Mas agora já tem uma fórmula, tá vendo a fórmula aqui em cima? Ele já está me dizendo aqui, aqui nessa célula que ele está calculando o que está na coluna B, linha 2, veja aqui, ó, B, linha 2, mais o que está na coluna C, linha 2, mais o que está na coluna D, linha 2. Então, ele já fez o cálculo. Quando eu altero aqui o total, o valor que eu vou cobrar por esse biscoito aqui de chocolate, ele vai refletir automaticamente aqui no total. Então é para isso que serve a fórmula, para que você não tenha que ficar calculando toda vez que você altera uma informação na sua planilha. Tá? Então, veja que agora a soma desses três itens aqui dá 23. Se eu alterar aqui para 15, ele já mudou aqui o total. Antes estava 23. Eu coloquei 5 a mais aqui, ele já somou para 28. Se eu colocar aqui que eu vou cobrar 20 por esse biscoito de chocolate, ele já vai alterar aqui para 33. Não, mas agora está muito caro, eu quero fazer uma promoção desse biscoito, quero voltar para o preço de antes. Se eu colocar aqui 10, ele vai trazer o total para 23. Então eu sei que desses três produtos, a cada venda que eu faço de um deles, quando eu faço uma soma aqui dos três, eu ganho R$23 se eu vender uma unidade desses produtos aqui durante o dia. Tá? Então essa daqui é a primeira fórmula que nós utilizamos que funciona no Excel. Agora eu vou te fazer um exemplo aqui. Nós falamos de fazer, eu fiz isso para somar, eu posso fazer isso para subtrair também. Então eu vou fazer aqui um igual. Quando eu seleciono esta célula aqui menos esta célula daqui, eu estou fazendo uma subtração. Então eu estou subtraindo 4 menos 3. Ele vai me dar aqui um total de 1. Tá vendo? Então eu posso fazer qualquer cálculo matemático aqui, simplesmente colocando o sinal de igual e indicando aonde estão os valores que eu quero fazer o cálculo. Bom, nós aprendemos aqui então como fazer a fórmula para somar esses três produtos aqui. Para que eu não tenha que repetir isso aqui para essa linha de baixo aqui, bom, aqui nessa nossa linha é a receita, né? Então eu sei quanto que eu vou ganhar, mas quanto que eu gastei aqui com esses três produtos. Como aqui é uma soma também, eu quero saber quanto que eu gastei ao todo com esses três produtos. Eu vou só, quando eu passo o mouse aqui, ó, veja que tem a mãozinha, tá vendo aqui o 23? Tem o sinal de uma mão.
Quando eu passo bem nessa barrinha aqui do lado, bem na coluna aqui da célula, ele vira o mais, tá vendo? Se eu sair um pouquinho, já é a mão. Se eu clicar bem aqui bem nessa divisão, ele já muda para mais. Quando eu arrasto aqui para baixo, ele vai já me fazer a soma. Veja aqui, ó, ele me fez a soma dessas 3 colunas aqui. Então eu não precisei nem entrar de novo com essa função da soma. Quando eu arrastei, ele já me trouxe. Aqui ele está me indicando esses 3 produtos aqui. Eu gastei no total 9. Eu gastei R$9 quando eu comprei esses 3 produtos. E eu vendi esses 3 produtos aqui a R$23. Quer dizer, eu paguei no total por eles 9 e vendi a 23. E agora sim, então eu posso calcular qual foi o lucro para cada um desses produtos. Vamos começar aqui então na coluna B. Então eu quero saber aqui para esse item gotas de chocolate, que eu vendi a R$10 e comprei ele a 4, qual foi o meu lucro que eu tive em cima desse produto. Então eu vou indicar aqui para o Excel mais uma vez que eu quero fazer um cálculo, coloco aqui o sinal de igual e vou dizer para ele, se eu vendi aqui a 10, né, eu vou indicar essa célula aqui que foi quanto eu vendi esse item, qual foi a minha receita, quanto entrou de dinheiro para mim com a venda desse item. Se eu vendi a 10 e eu paguei nele 4, qual foi o meu lucro? Veja que aqui eu coloquei o sinal de menos, eu vou repetir aqui para você ver qual foi a operação que eu fiz. Eu coloquei um sinal de igual e pedi para ele, faça um cálculo aqui para me dizer quanto que eu ganhei em cima desse produto aqui. Se eu gastei, aliás, se eu cobrei R$10 nele, foi o valor que eu vendi, e eu comprei ele a 4, então faça aqui uma subtração para mim, para ver quanto eu ganhei de lucro nesse item. Eu ganhei R$6 vendendo esse item. E aqui, mais uma vez, eu não preciso fazer essa mesma função para os outros produtos. É só eu arrastar aqui. Mais uma vez, veja aqui a diferença. Ó. Se eu passo só a mão aqui, ele mostra a mão. Se eu clico aqui bem na coluna aqui dessa célula, ele já mostra o sinal de mais. Ó. Quando eu clico aqui no mais e arrasto, ele vai me trazer aqui para cada um desses itens aqui quanto que eu tive de lucro. Então, para esse de chocolate eu ganhei R$6 nele. Para o biscoito de aveia eu ganhei R$5 a cada produto vendido. E para o biscoito amanteigado eu ganhei R$3 a cada produto vendido. Então o meu lucro entre o que eu gastei, que foi R$9, e o que eu recebi, que foi 23, foi um lucro de R$14. Esse foi o meu lucro em cima da venda de uma unidade desses produtos. Só que além disso eu tenho que calcular o imposto, né? Porque sobre o que eu ganhei de lucro, eu tenho que pagar um imposto. Aqui no nosso caso, nós estamos considerando uma taxa de imposto de 10%. Veja que ela está aqui em cima, ó, nessa coluna G. E aqui embaixo eu vou calcular quanto que eu vou pagar de imposto para cada produto. Se o imposto ele é 10% sobre o que eu recebi de lucro, então cada produto eu vou pagar um imposto diferente, proporcional ao valor do lucro que eu tive em cada produto. Então, por exemplo, nesse item aqui o meu lucro foi 6, né? Então eu vou aqui de novo, ó, clicar no sinal de igual, vou indicar para o Excel, faça para mim uma fórmula, aonde você vai verificar em cima do meu lucro quanto corresponde esses 10%, né? Quanto que equivale 10% de R$6, né? Então aqui é um cálculo de multiplicação. A gente vai pedir para ele fazer em cima desses R$6, quanto equivale 10%, que é o valor que eu tenho que pagar de imposto. Então eu só vim aqui, cliquei no sinal de mais, vou marcar qual que é a coluna que eu quero utilizar, qual que é a célula que eu quero utilizar para fazer o cálculo. E atenção aqui, porque o sinal que você utiliza para fazer uma multiplicação no Excel não é o sinal de X, tá? Para você fazer uma multiplicação no Excel, você vai usar um asterisco. Então, para fazer, quando você indica esse sinal aqui para o Excel, ele sabe que você quer multiplicar. Bom, então eu quero multiplicar
eu quero saber, em cima de R$6, quanto que equivale 10%? Então eu vou colocar aqui o sinal de multiplicar, vou clicar aqui em cima na coluna G, que é os 10% que eu tenho de imposto, e quando eu confirmo, ele me mostra aqui. Você vai pagar de imposto 60 centavos para esse produto que você teve lucro de R$6. Então 60 centavos aqui corresponde a 10% do meu lucro, que foi de R$6. Ok? Então aqui mais uma vez, para calcular para os outros, eu vou só arrastar aqui para as outras colunas. Bom, veja que aqui ele mostrou que o imposto aqui foi 0, né? Só que é impossível isso. Seria muito bom se não tivesse que tirar em cima do nosso lucro algo a mais a pagar. Mas no caso do imposto, não tem como, tem que pagar. Então, o que aconteceu de errado aqui na nossa fórmula que ele mostrou 0? Bom, a primeira coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês é quando nós viemos aqui pedir para ele fazer esse cálculo, nós pedimos para ele fazer uma multiplicação entre a coluna B, linha 5, e a coluna G, linha 10. Quando eu faço essa ação aqui de arrastar, veja que aqui, olha aqui nas cores, ó. Então a linha azul aqui, ele está pegando aqui o C4, né, que é o meu lucro, e multiplicando pela coluna H, linha 2. Só que o meu imposto ele não está na H, linha 2, ele está na G. Tá? Então, pessoal, o Excel, se você não indica para ele que você quer que fique sempre ali bloqueado, que ele pegue sempre ali do mesmo lugar, ele vai movimentando. Tá? Ele tem uma tendência de movimentar, por quê? Porque conforme você arrasta, ele sabe que ele tem que andar uma coluna ou uma linha mais para frente. Quando você fala para ele, não quero que você ande aqui para esse caso aqui, eu quero que você pegue sempre daqui, para ele não ir para as próximas células. Como é que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui para a nossa célula inicial, que nós fizemos o cálculo. Veja que aqui em cima eu estou dizendo para ele, pegue o que está na coluna B, linha 4, e multiplique pela coluna G, linha 2. Eu quero bloquear. Eu quero fazer com que ele não ande quando ele faça o cálculo das minhas próximas colunas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um sinal de dólar aqui antes, tá vendo aqui na parte de cima, ó? Ou aqui embaixo também na coluna 5, né? Eu vou colocar um sinal de dólar na linha antes da letra e um sinal de dólar antes do número. Tá? Quando eu fizer isso e der um Enter, e eu voltar aqui e arrastar, agora sim ele fez o cálculo certo. Tá? Então, por enquanto, o que eu vou dizer para vocês é esse sinal de dólar aqui, ele é importante para você bloquear as células. Está dizendo para ele, não ande, fique parado aqui. Veja que eu fiz isso só para o imposto, porque o imposto está aqui. Mas no caso dos produtos, eu estou andando. Ó. Conforme eu arrasto aqui, eu andei uma coluna para frente. Então o próprio Excel, ele saiu daqui do B4 e aqui foi para o C4. Então nesse caso ele fez certo. Mas para o imposto não. O imposto eu quero que ele fique travado aqui e não ande para as próximas colunas. Que ele busque sempre da coluna G. Tá ok? Então com isso nós temos aqui o cálculo do imposto para cada produto. Agora, nós utilizamos o imposto que está aqui nessa planilha, na coluna G. Mas eu poderia também fazer uma outra fórmula que funciona muito bem, que é, ao invés de deixar essa taxa de imposto aqui, eu colocar essa taxa de imposto numa outra planilha. Veja aqui embaixo, que eu criei uma outra planilha chamada taxa de imposto e coloquei a mesma informação aqui de 10%. Então, como é que eu faria para utilizar o imposto que está nessa planilha taxa de imposto e não esse que está aqui na coluna G? Vamos voltar aqui. Então, eu vou apagar esses cálculos que nós fizemos utilizando a coluna G e vou voltar aqui para esse primeiro produto.
Bom, então aqui nós estamos utilizando, veja aqui em vermelho, como ele indica aqui na fórmula, que nós estamos utilizando o imposto aqui da coluna G. Eu vou apagar isso daqui que nós criamos e vou dizer para ele o seguinte: agora eu quero que você pegue o imposto que está nessa planilha aqui, taxa de imposto. Então, só de clicar aqui nessa planilha taxa de imposto e marcar aqui os 10% e clicar em Enter, ele já fez o cálculo para mim. Veja que quando eu clico aqui na linha 5, que foi onde eu fiz esse cálculo, ele já está indicando aqui. Eu estou pegando o valor que está na coluna B, linha 4, que é o 6, e estou multiplicando pelo valor que está na planilha taxa de imposto na coluna A2. Então, se a gente vai aqui nessa planilha taxa de imposto, coluna A, linha 2, é os 10%. Então, veja que ele trouxe o mesmo cálculo aqui. Tá? E aí, uma coisa que nós não podemos esquecer aqui também é colocar o sinal de dólar antes da letra e antes do número, para que ele não ande conforme eu for arrastar aqui essa fórmula para as outras colunas. Eu vou fazer um vídeo dando exemplos desse sinal de dólar em detalhes como serve, mas agora, para a gente focar em fórmulas e funções, o que você precisa saber é que neste nosso caso aqui nós estamos pedindo para ele: bloqueie essa célula aqui, não ande, busque sempre esse imposto dessa coluna e dessa linha, tá? Então isso é o suficiente para vocês entenderem que agora, quando vocês forem fazer um cálculo e ver que ele não fez o que você esperava, vê se ele está na célula, só vem aqui, ó, dá um F2 e vê se ele está andando conforme ele está andando aqui. Assim, quando eu digo andando é porque se eu não colocar esse sinal de dólar aqui, ele vai para a coluna, cadê ele? Ele iria para a coluna H, no nosso caso aqui ele andou da coluna G para H. Se eu não colocasse aqui esse dólar, ele iria para a coluna B2, tá vendo? Quando eu arrastasse aqui, nessa minha coluna aqui, ia aparecer B2, só que eu bloqueei, eu falei, não anda, fica parado ali buscando dali. Então ele foi o que ele fez, ok? Bom, então temos aqui o nosso lucro de cada produto listado aqui, temos o total de lucro de todos esses produtos e temos o quanto vamos pagar de imposto. Com isso nós fizemos aqui a operação de soma dos totais, que foram aqui nessas primeiras linhas que nós somamos os totais aqui. Depois nós fizemos um cálculo aqui de subtração, né, para saber do que a gente vendeu e o que a gente gastou, qual foi o meu lucro, né? E depois nós fizemos aqui uma multiplicação para saber quanto que eu pagaria de imposto em cima desse lucro que eu tive. Agora nós vamos fazer uma outra operação, que é a que falta, que é a divisão. Então nós fizemos a soma, a subtração, a multiplicação. E como é que eu faço a divisão dentro do Excel? Lembra que a multiplicação ela é com o sinal de asterisco. E como que é a divisão? Para você fazer uma divisão, eu vou mostrar agora, é o seguinte: imagina que nós tivemos aqui de lucro desses produtos R$14, só que nós somos aqui na loja, por exemplo, 2 sócios. Então eu vou ter que dividir esse lucro entre eu e um outro sócio, né? Como é que eu faço para dividir esse valor total? Então eu vou marcar aqui que eu quero, em cima desse valor total de 14, eu quero dividir. Como que é a divisão aqui no Excel? É o sinal de essa barra, né? Então eu estou dizendo para ele: divida esse valor aqui total de lucro, que foi 14, divida por 2 pessoas. Quanto que dá para cada um? Dá R$7 para cada um. Então essa é a divisão. E aí com isso a gente fecha as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Uma outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: vamos voltar aqui só na parte do imposto, que tem uma outra informação, uma outra dica bem importante aqui que pode ajudar. Veja aqui, quando eu indiquei aqui no meu imposto para ele lá na planilha taxa de imposto, coluna A2, para buscar o meu imposto que está aqui,
eu veja que como ficou grande aqui, né, esse nome inteiro aqui, taxa de imposto, dólar, dólares, ficou muito grande, né? Então como é que eu poderia fazer para simplificar isso? Se eu voltar aqui nessa planilha taxa de imposto, conforme eu estou selecionado aqui nessa célula, veja que ele está me dizendo que é a coluna A, linha 2. Só que eu quero, sempre que eu for utilizar a taxa de imposto, eu vou dar um nome aqui para essa célula. Eu vou chamar ela de taxa de imposto. Então, toda vez que eu for me referir à taxa de imposto, quando eu colocar essa informação aqui, o Excel vai saber que é exatamente da coluna A, linha 2 que eu estou me referindo. Então, se eu voltar aqui e eu apagar essa informação aqui, taxa de imposto, né? E eu der aqui um F3, no seu teclado você vai dar um F3, ele vai te trazer as células que têm nomes, né? Quando você der um nome para uma célula, ele vai te listar aqui. No nosso caso, ela está em outra planilha, ela poderia estar em qualquer uma outra aqui, eu não precisaria nem saber qual planilha que ela está, mas se eu der um F3 e eu souber que eu quero utilizar a taxa de imposto, quando eu fizer isso, veja que ele ficou aqui mais limpo, não ficou aquele vezes, dólar, nome da planilha. Dou um Enter aqui e ele me trouxe essa informação, tá vendo? Ó? E aqui eu não preciso nem me preocupar com o dólar, porque ele já sabe que você está indo buscar da coluna A, linha 2. Então isso aqui ajuda muito também, tá? Lembra que você pode fazer isso tanto da primeira forma que nós vimos, que é vir aqui, selecionar e dar certo, como você pode também dar um nome para essa célula e vai funcionar muito bem também. Bom, então aqui são operações básicas, fundamentais que nós vimos para fórmulas e funções. Como próximo passo agora, nós vamos falar sobre a ordem das operações. Porque vocês lembram que nós fizemos as 4 operações de matemática, né? Que é soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas nós temos que entender que o Excel ele segue uma ordem, tá? Se você tem soma, subtração, divisão em uma célula só, o que ele vai respeitar? Qual que é a ordem que ele vai seguir para fazer o cálculo das operações? Vamos usar como exemplo, então, aqui a mesma informação que nós usamos na planilha anterior. Bom, aqui nós temos o produto gotas de chocolate, e aí nós sabemos que nós vendemos ele a R$10, nós tivemos um custo para produzir esse item de R$4, então o nosso lucro foi de 6. E aí eu quero calcular qual que é o imposto que eu vou pagar. Bom, se eu quiser fazer tudo junto aqui, eu posso só vir aqui na linha número 5 e pedir para o Excel, ok. Então, sabendo que eu cobrei R$10 nesse item e que eu gastei 4, eu vou subtrair aqui 4, eu sei que aqui eu vou ter o meu lucro de R$6. Mas, se eu multiplicar aqui direto pelos 10%, eu vou chegar aqui no meu montante total do imposto. O que ele me trouxe aqui? 9,6 de imposto. Não, é impossível você pagar 9,60 de imposto em um produto que você vendeu a 10, né? Você teria só 40 centavos de lucro. Tá errado. Por que isso aqui tá errado? O Excel, ele faz primeiro o cálculo do que é multiplicação e divisão. Então veja que aqui nessa nossa fórmula, ele fez primeiro a multiplicação aqui da coluna B, linha 3, que é o 4, vezes a coluna D, linha 2. Né? Então ele pegou aqui 10% desse 4, 10% desse 4 e depois ele subtraiu desse B2. Tá? Então, se você só clicar aqui, por exemplo, e der um F9, ele vai te mostrar aqui, isso aqui é uma outra dica, tá? Ele te mostra qual que é o cálculo que ele está fazendo aqui. Eu selecionei, ele me disse, ok, 10% de 4
é 40 centavos. Então, se é 40 centavos e aqui ele está depois subtraindo dos 10, que é a coluna B, linha 2, então ele me trouxe aqui 9,60. Foi por isso que ele trouxe os 9,60, mas está errado. Por quê? Porque primeiro ele fez a multiplicação aqui. Como é que a gente faz esse cálculo aqui correto, sabendo que o Excel considera primeiro em ordem aqui das operações a multiplicação e a divisão e depois a soma e a subtração? Então eu tenho que pedir para ele fazer em ordem, eu tenho que indicar a ordem para ele. Senão ele vai fazer a ordem das operações da forma matemática. Então eu quero dizer para ele o seguinte: primeiro você vai subtrair esse número aqui que está na coluna B, linha 2, por esse que está na coluna B, linha 3. Como é que eu faço para poder pedir para ele isso? Eu coloco parênteses. Eu falo, olha, primeiro você vai fazer aqui o que está entre parênteses. Então, quando você coloca parênteses, você controla a ordem. Veja essa observação aqui embaixo. Use parênteses para controlar a ordem. Quando você fez isso, está dizendo para ele, olha, primeiro calcule isso daqui, depois você vai fazer a multiplicação. Tá? Então, se você não colocar nada, ele vai seguir essa ordem. Multiplicação e divisão, soma e subtração. Se você quiser fazer numa ordem diferente, você vai dizer para ele, faça primeiro isso que está entre parênteses e depois você siga a outra ordem. Tá? Então, nisso, quando eu dou um Enter, agora sim ele me trouxe que o imposto é de 60 centavos. Tá? Então, essa é uma forma de você controlar a ordem que ele tem que fazer para chegar no seu objetivo. Tá? Então, às vezes, os números, quando você faz uma fórmula e aparece errado, observa a ordem que você pediu para ele fazer o cálculo, verifica se ele não andou as colunas, como nós vimos no exemplo anterior, que a gente bloqueou e colocou o sinal de dólar. Tá? Um exemplo que facilita bastante é nomear a célula que você quer que ele utiliza como referência para você sempre fazer o cálculo, que nem nós fizemos aqui, com o nome da célula. Isso facilita. Então são detalhes que, apesar da gente considerar como conhecimentos de base, eles fazem toda a diferença quando você está com uma planilha enorme e gigante e depois você fica com dificuldade para entender o que aconteceu de errado. Tá? Então são detalhes importantes de conhecer para no dia a dia você conseguir fazer bem a gestão dessas informações e apresentar as informações de forma correta. Bom, então até aqui nós vimos a parte de fundamentos, de fórmulas, vimos as operações matemáticas, a ordem que deve ser feita, colocamos um nome para as células para mostrar como é que a gente pode utilizar essa informação entre planilhas diferentes. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você reveja esse vídeo para poder entender até aqui, porque esse é um conhecimento de base para as próximas operações que nós vamos aprender. E a partir de agora, então, nós vamos começar a falar sobre funções básicas do Excel. Até aqui a gente falou sobre fórmulas. E aí eu vou te explicar qual é a diferença entre as fórmulas e as funções. Para isso nós vamos então aqui na planilha Funções Básicas. Aqui nessa planilha eu tenho na coluna A uma lista de produtos vendidos na loja. E eu tenho aqui na coluna B a quantidade de itens vendidos. Então nós vamos começar a tirar alguns números a partir dessas informações para saber quais são os produtos mais vendidos, qual é a média de biscoitos que são vendidos em um período, qual é o segundo mais vendido, o segundo menos vendido, para conseguir avaliar as informações que nós temos em mãos e ajudar a gerência dessa loja a administrar bem os produtos. Bom, então primeira coisa aqui, nós temos aqui essa primeira pergunta que nos diz quantos biscoitos foram vendidos. Tá? Então aqui o nosso primeiro objetivo vai ser utilizar uma função para responder essa pergunta. Lembra que lá no começo do vídeo nós fizemos uma seleção de algumas células e lá embaixo ele nos mostrou uma soma desses itens. Aqui é a mesma coisa. Então conforme eu vou selecionando aqui as células, veja que a soma ela vai aumentando.
né? Então aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho um total de 421 itens vendidos, tá? Mas aqui para o nosso objetivo, nós vamos fazer esse mesmo cálculo usando função. Também uma outra coisa que nós já vimos é como fazer uma fórmula para fazer esses cálculos, né? Eu posso vir aqui, sinal de igual, seleciono aqui a primeira, clico no sinal de mais, seleciono a segunda linha e assim por diante. Mas isso aqui é uma fórmula. Qual é a diferença entre fórmula e função? A fórmula ela é simplesmente uma operação matemática que você pede para o Excel fazer, seja para soma, para subtração, para divisão e multiplicação. Essa é a fórmula básica, tá? Que a gente já aprendeu lá no começo. Agora, o Excel ele também tem algumas funções nas quais você informa alguns parâmetros para ele e ele te retorna um número de acordo com aquela função. Então, cada função tem um objetivo específico, tá? E existem inúmeras funções que retornam diferentes resultados de acordo com os parâmetros que a gente informa para essa função. Então, diferença básica entre fórmula e função é que a fórmula ela vai fazer uma operação matemática e a função existem diversos tipos de função, entre funções que utilizam lógica, funções que trabalham com texto, fazem busca, que colocam condições. Então isso aumenta muito mais o recurso e o poder do Excel em trabalhar com os dados e também cruzar informações de planilhas aqui, de planilhas diferentes e até de arquivos diferentes. Tá? Então o primeiro caso aqui que nós vamos fazer, a primeira função que a gente vai ver é a função de soma. Tá? Nós já fizemos a soma através de uma fórmula, agora vamos fazer a soma através de uma função. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no menu Fórmulas, aqui à minha esquerda eu tenho esse botão que chama Inserir Função. Então aqui dentro das fórmulas eu vou procurar uma função que se chama soma. Essa função é responsável por fazer a soma. Veja que quando eu clico aqui em inserir função, ele me traz uma lista de todas as funções que o Excel tem. É uma lista gigante com inúmeras possibilidades, mas nós vamos ver aqui nessa parte do vídeo as funções básicas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pesquisar a função que chama soma. Com o decorrer do uso, você vai aprendendo funções novas e vai aprendendo a ajustar essas funções de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz a busca pela função soma e quando eu clico duas vezes, o Excel ele já me sugere algumas informações que tem na planilha para utilizar como soma. Aqui no nosso caso, ele sugeriu números, você vê que ele marcou aqui o número 97, mais alguns textos da coluna D, então para a gente o que ele sugeriu não é útil. Então nós vamos indicar quais são as informações que a gente quer somar. Tá, aqui eu poderia, você vê que ele tem aqui número 1, número 2, o que é isso aqui? Ele está perguntando qual que é o número que você quer somar. Eu vou só marcar aqui o 97. Depois eu poderia vir aqui no número 2 e indicar que é o número 77. Depois eu clico aqui no mais, eu vou indicar aqui que eu quero somar o 67. Clico aqui no mais, eu vou indicar aqui no número 4, eu vou somar o 52. Mas veja que é muita coisa, você marcando um por um, se for uma lista muito grande, é inviável. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir isso daqui e aqui no número 1, eu vou simplesmente selecionar todos os textos todos os números que eu quero que ele some. Veja que ele marcou aqui que eu estou somando da coluna B, linha 2, até a linha 8 da coluna B. Veja que esses dois pontos aqui da célula indica que é até. Então eu estou dizendo comece na coluna B, linha 2 e vá até a linha 8 da mesma coluna B. E quando eu clico aqui em concluído, ele vai me dar a soma total dessas células aqui que eu pedi. Você vê aqui ele mostrou 421, se eu faço aquele processo que eu mostrei para vocês, ele mostra aqui também 421. Tá, um outro recurso aqui
para você fazer uma soma é esse botão aqui superior que chama autossoma. Quando eu clico aqui, ele já traz essa mesma função soma, sugerindo os números que estão acima. Tá vendo? Então eu dou um Enter aqui e ele me traz o mesmo número 421. Então essa é a função mais utilizada, uma das mais utilizadas, que é a função soma, e tem várias formas de você fazer isso, seja selecionando, seja clique, aí quando seleciona aqui você vê o total aqui embaixo, né? Seja você utilizando a autossoma aqui nesse botão superior autossoma, seja você fazendo a busca, quando você vem aqui em inserir função, busca a função soma e faz conforme eu mostrei aqui para vocês. Então essa é a função soma. Uma outra coisa interessante aqui para mostrar é o seguinte: uma vez que a fórmula está criada, muita gente se pergunta como é que faz para verificar o conteúdo, o que tem dentro da fórmula. Então observa aqui, eu cliquei, eu fiz a soma, né? Eu vejo aqui o resultado da soma, mas eu não vejo a fórmula. Como é que eu faço para ver a fórmula que está me dando esse resultado aqui? Tem duas opções. Uma é aqui na parte superior, aqui nessa barra, que vai te mostrar a função que você utilizou, tá? Então ele te mostra aqui, quando você, eu vou dar um ESC aqui e vou apertar um F2. Quando eu dou um F2, ele me mostra a função, a fórmula aqui, né? A função soma. Então para entrar nesse modo função, eu aperto F2 e ele me mostra aqui. Ou ele me mostra na parte superior aqui na barra de função, ou tem até uma outra função interessante, que é se você digitar aqui igual fórmula texto e você colocar aqui, indicar a célula que tem a função, ele vai te trazer aqui no formato texto qual que é a função que você utilizou, né? Então lembra que você pode clicar aqui e dar um F2 para ele te mostrar, seja aqui na própria célula ou na linha superior, ou você pode ainda pedir para ele te mostrar de forma fixa ali, para você saber o que ele está fazendo. Tá? Isso é interessante quando você quer mostrar visualmente o que está sendo considerado ali, né? Por exemplo, aqui no 421, eu não sei de que linha ele está somando se eu olho só o 421. Então se eu coloco esse texto aqui do lado, eu sei que ele está indo da linha 2 até a linha 8. Tá vendo? Só de bater o olho aqui eu já sei. Eu não preciso clicar aqui para ver na parte superior. Eu posso estar em qualquer parte aqui do Excel, eu sei que ele está pegando da linha 2 até a linha 8. Então esse é um conhecimento importante, é uma dica que facilita bastante também no uso de funções. Agora vamos continuar olhando as funções básicas, as outras funções básicas, porque nós já vimos a soma. Vamos então continuar respondendo essas perguntas aqui da nossa planilha, utilizando essas mesmas funções. Veja que na parte superior, nós já entramos aqui em inserir função para fazer a soma. Nós já também clicamos aqui em autossoma para fazer essa soma aqui dos itens vendidos. Mas agora eu vou mostrar para vocês, quando você clica aqui nessa seta para baixo, ele vai te mostrar as funções mais utilizadas. Mas também você pode clicar em mais funções e ele vai te abrir o construtor de fórmulas com toda a lista de funções existentes. E na parte superior, além dessa opção aqui de funções mais utilizadas, ele agrupa também, por exemplo, ele mostra aqui as usadas recentemente, né, que talvez seja as que você conheça mais, então ele te lista aqui as que você mais utilizou. Ele mostra todas as funções ligadas à questão financeira, todas as funções ligadas à lógica, para você fazer validação de informação, funções relacionadas a texto, a data e hora, pesquisa e referência, que é muito utilizado, matemática e outras funções que ele tem, estatística, engenharia, cubo, informações, enfim, são inúmeras funções mesmo, pessoal. Então, conforme você for utilizando e aprendendo e saber como funciona o método de criar uma função, a partir daí é só você entender quais são os parâmetros que o Excel espera
para que ele te dê um resultado a partir de uma função. Por exemplo, aqui, a nossa pergunta é: qual é o maior número de biscoitos vendidos? Então eu tenho aqui uma lista de biscoitos que foram vendidos e eu quero saber aqui qual foi dessa lista o que vendeu mais. Qual o item que teve o maior número de biscoitos vendidos? Aqui, lógico, a nossa lista é pequena, visualmente a gente consegue ver, mas imagina uma lista muito grande, né? Então, quando eu venho aqui nessas funções mais utilizadas do Excel e seleciono aqui a opção Max, Max vem da palavra máximo, ele me dá aqui a fórmula máximo. Ele sugere aqui que eu utilize esse número, mas é só uma sugestão que a gente vai ignorar e nós vamos selecionar aqui que nós queremos entre esses números aqui de itens vendidos, qual é o maior, né? Isso vai nos responder qual foi o biscoito que vendeu mais, qual foi o item que teve o maior número de itens vendidos. Foi aqui o 97. Então imagina a sua lista gigante, você vai saber que dos seus itens teve um que vendeu 97, né? Então esse é o que está sendo mais procurado. E a mesma coisa você pode saber qual foi aquele que teve menor procura, que teve menor venda. Então eu posso vir aqui também nesse sinal, seleciono aqui a função mínimo, que vai me trazer o menor valor dentro do intervalo de números que eu informar. Então veja que ele já trouxe aqui para mim mínimo, e eu vou simplesmente ignorar o que ele selecionou e vou selecionar os dados que eu quero utilizar. Que eu quero o menor número entre o que está na coluna B, linha 2, até o que está na coluna B, linha 8. Quando eu trago aqui, confirmo, ele me traz, dentre os números que você me mostrou, o que foi menos vendido é o 36. Né? E depois tem até um outro vídeo que eu explico um pouco sobre filtros, aonde você, assim, mais uma vez, dizendo que aqui é uma lista pequena, mas se for muito grande, você pode criar um filtro para buscar exatamente o produto que tem quantidade vendida 97. Então isso vai te ajudar a identificar, se for um ou mais itens, ele vai te mostrar todos os itens que foram vendidos nessa quantidade e você vai saber qual foi o item mais vendido ou menos vendido. Aliás, com maior e menor quantidade. Agora nós vamos entrar numa outra função aqui, onde eu quero descobrir, eu já sei aqui inicialmente quais foram os itens que tiveram mais e menos venda. Agora eu quero saber o segundo item. Qual foi o segundo item que teve mais venda e o segundo item que teve menos venda? Então aqui nós temos outras duas funções. Vou clicar aqui na função, vou digitar aqui maior. Quando eu clico aqui em maior, ele vai me perguntar aqui qual que é o intervalo que você quer procurar, né? Aqui ele chama de matriz, mas ele quer saber aqui aonde você quer fazer essa busca. Então eu estou dizendo aqui para ele, olha, busca aqui para mim, nesse intervalo de dados aqui, aquele que é o segundo maior. Essa letra K aqui significa o segundo. Se eu quisesse saber o terceiro, eu ia indicar aqui o terceiro maior. Se eu quisesse saber o quarto, eu ia indicar aqui o quarto. Mas eu quero saber o segundo maior. Qual foi? Quando eu confirmo aqui, ele vai me dizer, dessa sua lista aqui, o segundo mais vendido, o segundo número maior, é o 77. Então eu sei que esse biscoito aqui foi o segundo mais vendido. E qual foi o menor? Então eu venho aqui nessa mesma busca de função, né? Se não estiver aparecendo para vocês aqui o construtor de fórmula, vem aqui no menu fórmulas, inserir função. Aqui na pesquisa você vai digitar menor. O menor, quando você clica duas vezes nessa função, ele te pergunta aonde você quer buscar esse número menor. Então eu vou dizer, eu quero buscar aqui nesse intervalo. E aqui na letra K eu vou dizer para ele, eu quero o segundo menor. Eu não quero o menor, eu quero o que vem depois, o segundo menor. Quando eu confirmo, ele vai me dizer aqui, o segundo menor é o 40. Lembra que o menos vendido era o 36?
O segundo menos vendido é esse daqui, manteiga de amendoim, biscoito de manteiga de amendoim. Então aqui a gente sabe os mais vendidos, o segundo mais vendido, o menos vendido e o segundo menos vendido. Agora vamos então aprender uma outra função que é bastante utilizada, que é a função de contar. Tá? Então para isso a gente vai responder a essa próxima pergunta, que é: quantos biscoitos tiveram vendas? Qual é a quantidade de tipos de biscoitos diferentes que tiveram vendas? Bom, então aqui a gente vai usar uma função, que é uma função que aqui eu posso também, outra dica, ao invés de procurar a função, eu simplesmente coloco o sinal de igual, começo a digitar e o próprio Excel me traz as funções que tem esses textos, essas letras que eu digitei aqui. Então eu digitei cont e ele me trouxe aqui todas as funções que começam com essa nomenclatura. Então eu vou selecionar aqui essa função contar números. Tá? Então dentro de uma lista ele vai me contar quantos números eu tenho nessa lista. Isso vai me responder quantos biscoitos estão à venda, né? Porque eu tenho uma lista de biscoitos aqui e eu quero saber quantos biscoitos eu estou vendendo. Tipos diferentes de biscoito. Então eu clico aqui nessa função duas vezes. Vou pedir para ele fazer aqui a contagem dessa lista e vou fechar o parênteses aqui para completar essa minha função. Quando eu confirmo, ele está me dizendo aqui, olha, você tem 7 tipos diferentes de biscoitos à venda. Então veja que quando eu seleciono aqui embaixo ele também me trouxe, ó, contando aqui essa lista, você tem 7 itens diferentes. É a mesma coisa que ele fez aqui. E olha que interessante aqui de novo, ó. Ele me fala que o maior número é o 97, é o que a gente trouxe aqui. A soma é 421, é o que está aqui em cima. E aqui ele me trouxe uma outra que a gente ainda vai fazer mais para frente, que é a média. Ele falou, olha, dentre os itens vendidos aqui, você teve uma média de 60,15 itens vendidos entre todos os que você vendeu. Então a gente já vai seguir para a média mais para frente. Bom, então nós sabemos aqui que nós temos 7 tipos diferentes aqui, nós contamos quantos itens tem na lista, né? Mas eu poderia também fazer uma outra pesquisa aqui para saber se nessa minha lista tem algum tipo de biscoito que está sem nome, né? Se tem alguma informação, algum campo em branco aqui, dentro dessa minha lista, se tem algum nome de biscoito que não está preenchido, por exemplo. Então, se eu vier aqui, vamos tentar usar essa mesma fórmula que nós fizemos aqui para contar. Vou mostrar para vocês uma diferença. Então, eu cliquei aqui no sinal de função, vou digitar aqui conte, ele vai me trazer todas as funções, tá vendo que ele já classifica aqui, ó, estatística, né? Então, eu quero usar essa mesma função aqui, continue. Observa que aqui ele fala o seguinte, ó, calcula o número de células em um intervalo que contém números. Aqui eu vou tentar usar essa fórmula para contar quantos tipos de biscoito diferente eu tenho. Só que veja que aqui embaixo ele está dizendo que conte números. Isso funcionou para essa coluna B aqui, que ele me trouxe 7. Mas agora eu vou selecionar texto. Vamos ver o que ele vai trazer? Ele vai me trazer aqui 0. Por quê? Porque ele sabe contar nessa função aqui, ele está esperando que a gente informe o intervalo de números. Então ele me contou quantos números aqui. Eu tenho 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que ele trouxe aqui. E aqui quando eu usei a mesma função, veja que aqui em cima, ó, contar números. Aqui embaixo é a mesma função. Aqui eu estou perguntando para ele, conta quantos números eu tenho aqui. Ele me trouxe 0, porque a função conta números. Então, como que eu faria aqui para contar a quantidade de itens que eu tenho que seja uma descrição, que não seja um número? Para isso, nós vamos utilizar uma função que se chama contar valores. Tá? Então, se eu vier aqui digitar igual e colocar o conte.valores, ele vai me perguntar, o que você quer contar? Eu quero contar essa lista aqui. Quantos itens eu tenho aqui nessa lista?
Quando eu fecho aqui com o parênteses, lembra sempre de fechar com parênteses, senão vai dar erro. Quando eu confirmo, ele me fala, você tem 7 itens nessa lista. Lembra que eu fiz a mesma coisa, olha aqui, ó. Aqui em cima você vê, eu contei números. O que ele me trouxe aqui? 0, porque aqui não tem números, aqui tem letras. Mas se eu uso uma outra fórmula, contar valores, aí ele contou. Tá? Então agora sim ele contou valores. Tem ainda uma outra função para contar que é bastante utilizada, que digamos você tem uma lista muito grande de itens e tem alguns itens lá que estão sem nome, sem identificação. Por exemplo, imagina que nessa lista aqui no meio dela tivesse algum item sem o nome do biscoito, mas com quantidades vendidas. E você quer saber quantos itens estão sem o nome do biscoito, sem o nome do produto. Então existe uma fórmula aqui que se chama contar vazio. A gente vai contar dentro de uma lista quantos itens estão vazios. Então eu selecionei aqui essa fórmula. Imagina que eu vim aqui na minha lista e tem um item aqui na minha lista que é vazio. Ele vai me trazer qual a quantidade de itens, quantas células tem alguma célula que está vazia. Né? Veja que eu selecionei aqui o intervalo, cliquei aqui em concluído e ele me trouxe aqui um total de 1. Então dentro desse intervalo, ele está me dizendo que tem uma célula que está com valor vazio. Agora então, continuando a responder as nossas 3 últimas perguntas, eu quero saber qual é a minha média de vendas, quantos itens em média eu vendo. Para isso tem uma função que se chama média. Então nós vamos vir aqui na parte superior, clicar aqui nessa seta para baixo, escolher média, ele vai sugerir uns números de acordo com o que ele verifica na tela, mas nós vamos escolher nosso próprio intervalo de números. Então eu seleciono aqui os números que eu quero tirar a média e confirmo. Ele vai me dizer, você tem em média uma quantidade de 60 itens vendidos dentro da sua lista. Então ele me trouxe a média de itens vendidos. Agora eu quero saber dos itens que eu vendo, quais são os itens que estão no meio. Não é nem o mais vendido, nem o menos vendido. Tem uma fórmula, uma função que se chama MED. Quando eu clico aqui nessa função na lista de consultor de fórmula, ele me fala que ele vai trazer a mediana ou um número central, um número do meio, de um conjunto de números. Tá? Então, se eu seleciono aqui a função MED e digo para ele, pega o número que está no meio dentre essa lista aqui, quando eu confirmo, ele vai me dizer, o número que está no meio dentre essa lista aqui, não é nem o maior e nem o menor, é o número 52. Tá? Então, aqui eu consigo saber, ok, esse item, ele não é nem o mais procurado, nem o menos procurado, está ali na média. É um item que a gente pode deixar na prateleira, mas talvez não precisa ter uma quantidade grande, porque não é um dos itens mais vendidos. Assim como eu posso saber também quais são os itens da minha lista que tem uma quantidade de vendas parecida, que mais se repete ali, né? Que tem uma quantidade de itens que é parecida, que eu vendo de forma parecida. Então veja que na nossa lista aqui, nós temos de quantidade 97, tem só um item que eu vendi essa quantidade. Quantidade 77 tem só um. E tem 2 itens da lista aqui que tiveram quantidades de vendas iguais, né? Então eu vendi 52 itens de cada um. Então, para responder essa pergunta de quais itens que mais se repetem da nossa lista, nós vamos utilizar essa função aqui, modo ponto único, que aqui essa função retorna o valor mais repetido ou que ocorre com mais frequência em uma lista de dados, em um intervalo de dados. Então, se eu seleciono essa função e eu indico aqui que eu quero verificar nesse intervalo de dados aqui e confirmo, ele vai me dizer o número que mais se repete nessa lista é o 52. Então eu sei que eu tenho 2 itens aqui que eu vendo quantidades iguais, então eu tenho que tratá-los de forma igual. Tenho que deixar quantidades parecidas, não deixar nem muito em estoque e nem pouco, porque eles são itens medianos. Então você consegue gerenciar mais de acordo com os resultados que você vê no dia a dia. Bom,
Essa daqui, pessoal, é uma apresentação que mostra algumas funções básicas do Excel. Eu vou continuar com essa série de vídeos para entrar no outro nível de funções, que são as funções condicionais, funções de texto, funções de lógica, funções de busca e de data e hora, que são funções um pouco mais complexas. Então, se você preferir rever esse vídeo até chegar num conhecimento que você fala, ok, eu posso avançar, é interessante porque daqui para frente a gente vai aumentar a complexidade da questão que envolve fórmulas e funções. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Segue aqui o nosso canal, continua acompanhando, porque na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês em uma complexidade um pouco maior como trabalhar com funções. E vocês vão ver que não tem nada de muito complexo, é mais a questão do dia a dia, de você se habituar, de conhecer as fórmulas, as funções. Uma vez que você usa uma, duas, três vezes, as próximas já fica muito mais fácil e você vai aprimorando. Não queira aprender todas as funções de uma vez, não queira decorar de cabeça. Isso tudo você vai com o ritmo e com o uso aprendendo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Segue o nosso canal, curte o vídeo e acompanhe a próxima aula para ver esse próximo nível de tratamento de funções no Excel. É isso aí. Obrigado, pessoal.